Bom dia, pessoal, bom dia você que nem acordou ainda, mas que assiste a nossa live depois do horário. Bom dia você que está aí passando o dedinho, curiosamente, vendo as coisas no seu celular. Fica por aqui para assistir a nossa mensagem, para orar com a gente, para ouvir o que Deus tem preparado para nós. Palavra de encorajamento hoje, inclusive para mim. Desde ontem eu estou lendo um livro maravilhoso, que eu já tentei lembrar quem me deu, mas não lembro. Tá aqui o nome do livro, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Maravilhoso esse livro, estou lendo novamente, né? E ontem, enquanto eu lia esse livro, né, tem um texto, uma ilustração que eu quero ler para você hoje. Mas eu quero começar te dizendo que nós precisamos crer em quem nós somos para Deus, em quem nós somos para Cristo Jesus. Nós precisamos crer na verdade de Deus para as nossas vidas, porque muitas vezes nós desfocamos da palavra de Deus, que é a verdade. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Então, essa palavra de Deus, que é a verdade, nós desfocamos dessa verdade, que é a palavra de Deus, e passamos a dar ouvidos a conversas que não nos levam a lugar nenhum, a palavras de derrota, de maldição, de críticas desconstrutivas. Hoje está na moda, né? Vamos fazer um jogo de balão, desconstrói, né? Isso aí vai ficando tão normal na nossa vida que a gente vai permitindo que as coisas sejam desconstruídas. Ao invés de termos paz, de termos amor, de termos convicções, ficamos inseguros até mesmo quanto à vontade de Deus, que reflete para nós todas as virtudes de um Deus que foi capaz de morrer para nos dar a vida. E aí o texto, minha gente, está lá em Romanos, capítulo 8. Eita Deus da glória, Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18. Ontem mesmo eu falei sobre isso. Romanos 8, 17 e 18 diz uma grande verdade sobre mim e sobre você. E você precisa guardar no coração essa verdade, para que você não seja enganado, para que você não seja deixado para trás, para que você não fique triste, achando que você não é importante para Deus, que Deus não ouve a minha oração, que Deus não fez isso, que Deus não fez aquilo, porque não me ama. Não. Muitas vezes Deus, o Jesus, o Espírito Santo não permitem algumas coisas porque eles são poderosos, onipresente, onisciente. Eles veem além da nossa ótica, uma visão ampla de tudo que acontece com os seus filhos. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus que vê todas as coisas. Por isso que todas as respostas não são iguais. Uma vez é sim, outra vez é não, outra vez é espere, você não está preparado para isso, outra vez é deixa como está, porque você vai ter que aprender. E aí nós vamos tendo uma vida, um relacionamento, mas muitas vezes nós não entendemos os nossos relacionamentos, nem com pessoas físicas como nós, presentes, nem com Deus. E aí nós condenamos as possibilidades de Deus, porque nós queremos as nossas possibilidades. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós usamos pessoas e poupamos objetos. Muitas vezes nós usamos as pessoas para o nosso crescimento, para subir degraus que não são para que você suba.
para descer degraus que não são para você descer. Para aprender, precisa deixar Deus agir. Para aprender, para ter experiência com Deus. Eu falei sobre experiência com Deus. Para vivenciar as experiências com Deus, nós precisamos aceitar a sua vontade. Aleluia. E aí Romanos 17:18 diz: e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Palavra de Deus. E aí, essa história que eu vou ler para você, ela diz respeito a mim e a você. Um rapaz, um jovem, ele saiu da sua cidade natal para ir para a América, para tentar uma nova vida num outro lugar. Mas antes de partir, o seu pai tinha umas economias, raspou toda a economia e deu para ele. E a mãe preparou uma caixa com sanduíches, frutas, para que ele comesse na viagem. Esse jovem tinha comprado a passagem em um navio para atravessar o oceano por 30 dias. E ele começou a comer algumas coisas que a mãe tinha dado, deu a passagem para o funcionário do barco, achou o caminho para a cabine onde ele ficaria, e durante a viagem de um mês indo para Nova York, na hora do jantar, ao invés do jovem ir para o convés, se misturar com as pessoas, ele começou a comer a comidinha dele lá isolado, sozinho, comendo sanduíche feito pela mamãe. Ele comia em silêncio enquanto assistia à fila dos passageiros, dentro de uma ampla dependência cheia de mesas, ouvia as risadas, mas não participava de nada disso. E aí ele começou a perceber que quando o tempo foi passando, as frutas foram apodrecendo. Mas eu quero lhe dizer que ele orava todas as vezes, agradecendo por aquela comidinha pouca que ele tinha ali, mas ele orava agradecendo. E aí ele viu o movimento lá no convés, as pessoas comendo, as refeições, o cheiro do restaurante fazia seu estômago roncar de fome. Mas ele sussurrava as orações de gratidão a Deus pelo que ele estava comendo. E aí, há 3 dias de chegar lá no porto em Nova York, ele resolve, com as moedinhas na mão, perguntar àquele rapaz lá que estava servindo quanto seria um prato daquela comida. E aí o rapaz diz: nada, estava incluída todas as refeições na sua passagem. Todos os serviços que essas pessoas estão tendo estavam incluídos no seu bilhete de passagem. O funcionário olhou confuso para ele e disse: jovem, a comida estava incluída no seu bilhete. Essa história significa tanto para mim que há 3 dias eu estou lendo ela. Fazem 3 dias que eu estou lendo ela. Durante anos, a gente vive como mendigo, tendo cidadania de filho de rei. Durante anos, nós vivemos sem comer da mesa do Rei Jesus, porque nós abrimos mão dos nossos direitos, da nossa herança, de filhos, de herdeiros, de co-herdeiros com Cristo Jesus. O preço foi pago. E aí, se você aceitou Jesus no seu coração como Salvador, o preço já foi pago por você e para você. Isso significa que não há nada que nos afaste
da comunhão, da intimidade da sala de estar, a parede da separação que estava entre nós caiu, foi derrubada. Antes da salvação, Satanás dizia para nós: vocês estão bem, não precisam de um salvador, vocês estão aí fazendo o que vocês querem, vocês têm liberdade. Mas agora que nós somos salvos, o acusador tem que achar um meio para apontar o seu dedo para nós e nos diz que nós não somos bons o suficiente para o Salvador que morreu por nós. De fato, ele é um mentiroso. A palavra diz que nele não tem verdade. A palavra grega mentira é pseudos, que significa falsidade ou tentativa de te enganar. E aí nós usamos o prefixo pseudo para transmitir a ideia de imitação, uma falsa semelhança. É exatamente isso que nós temos ouvido do nosso inimigo. E nós nos acomodamos ao pior, ao invés do melhor. Satanás não tenta nos fazer engolir uma mentira bem na tua cara. Ele mentiu e você já entendeu que é mentira. Não, ele vai sorrateiramente te enganando, te colocando ideias em que você passa a acreditar nelas. E aí, bum, você cai na armadilha de Satanás e deixa de viver aquilo que Deus preparou para você. E aí eu já quero terminar a nossa reflexão de hoje, dizendo que Romanos 8 está nos dizendo hoje que nós temos uma herança de Deus como filhos. Nós, como Cristo, herdamos o amor, a graça, a salvação, a vida eterna e o direito de reinar nos céus como filhos de Deus. Nós ganhamos uma herança de Deus que, como filhos, temos direito a participar dessa herança. Nós temos participação na glória de Deus. Se sofremos com Cristo, também seremos glorificados com Ele. Eita, Deus da glória, você venceu, você é um vencedor, um campeão. Nós temos um batismo, que é um sinal visível de que somos revestidos pelo amor de Deus por Cristo e, portanto, vistos por Deus como filhos. Aleluia! Herdeiros de tudo. Nós temos uma herança incorruptível. A herança que recebemos nunca vai perder o valor. Ei, acorda! Ela está guardada nos céus e é para aqueles que creem. Você crê? Você crê que o Senhor tem estado com você, que Ele ouve a tua oração? Você tem tido um relacionamento de intimidade com Deus? A sua herança está guardada nos céus, ela é protegida, ela é para aqueles que têm fé, ela é protegida pelo poder de Deus para que você alcance a sua vitória na eternidade. E o amor de Deus, isso é inegociável. Não abra mão desse amor. Deus nos amou primeiro e Ele já tinha preparado tudo. Grandes coisas, e através de Jesus, nosso irmão mais velho, nós temos direito a tudo que Deus preparou para nós. Não abra mão de viver aquilo que Deus já preparou. Essa história trouxe à minha memória aquilo que nós já temos direito, que nós muitas vezes não usamos, mas já é nosso. Pare para pensar nisso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Deus te abençoe. Não deixa Satanás te enganar, não. Deus te abençoe. Ele é fiel, verdadeiro, o único Deus que nos ama, que nos quer com Ele, que trata, de nós com o seu amor, com a sua paz, com graça, com sabedoria e com verdade. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Guarda Romanos 8 no teu coração. Tem muitas lições maravilhosas. E esses versículos nos dizem
mais uma vez quem nós somos em Deus. Partiu o trabalho, um beijo no teu coração, fica aí com o Senhor Jesus, que o amor de Deus invada a sua vida, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, glória a Deus, amém. Fica com Deus.